Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo de Trajetórias. Eu, Diego Flores, Adolfo Vaz, temos a honra aqui de entrevistar a professora do curso de Arquitetura, Juliana Ramé. Professora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bacana, né? Professora, a gente sempre começa com a pergunta para a pessoa contar a origem dela, o início escolar. Como é que foi? Como é que a sua história se inicia? Tá, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, nascida lá. E aí eu fiz a faculdade de Arquitetura e Urbanismo lá, na UNO Chapecó, que é uma universidade comunitária, né? E aí me formei lá. Nesse meio tempo eu comecei a fazer estágio na prefeitura, acho que em 2004, eu entrei em 2004 eu fiz, 2004 eu fiz, entrei a fazer estágio na prefeitura e caí no setor de geoprocessamento. E aí que eu me apaixonei um pouco pela área de urbanismo, né? Porque naquela época era ainda pouco falado, tinha pouco acesso, pelo menos né, no interior, Chapecó, interior de Santa Catarina, tinha pouco acesso assim, a essas novas tecnologias, essas geotecnologias. Então, mas a prefeitura de Chapecó já estava bem antecipada nisso, já tinha programa e estava querendo colocar tudo em geoprocessamento, em georreferenciamento, né? E aí eu fiz esse estágio, me apaixonei por essa área, e eu me formei em 2009. E aí, quando eu fiz 2 anos de estágio, de 2004 a 2006, na prefeitura lá de Chapecó, nesse setor, e o meu supervisor, assim, o meu chefe do setor, ele abriu um escritório e me convidou para ir fazer estágio com ele no escritório. E aí eu fui para esse escritório e fiquei até me formar, assim, de 2007, 2008, 2009. E aí a gente trabalhava muito com plano diretor, plano de habitação, plano turístico, porque ele tem a barragem, né, Foz do Chapecó, a gente também trabalhou com isso. E aí, quando eu me formei, eu trabalhei mais 2 anos como arquiteta desse escritório. Então, era um escritório de urbanismo, assim, era um escritório de assessoria. Então, era muito legal, porque são poucos na área, né? Em geral, na arquitetura e urbanismo, é muito mais na área da arquitetura, de projeto de habitação, enfim, né? De projetos de edificações. Então, no geral, a graduação em arquitetura, ela trabalha mais com edificações, projetos, e aí você teve essa oportunidade nos estágios e trabalho de encaminhar isso e mais um pouco, né? Perfeito, é isso. Assim, a gente tem essas duas frentes, arquitetura e urbanismo, né? E o urbanismo vai desde o desenho de pequenos espaços, assim, da cidade, praça, ou enfim, ruas, alguma coisa assim, né? Desenho urbano, ou até o próprio paisagismo, até o planejamento urbano, planejamento territorial, planejamento regional. E aí a arquitetura vai para esse viés mais da construção, dos materiais, das técnicas, enfim, desses projetos arquitetônicos em diferentes escalas, também desde escalas pequenas de habitação até grandes projetos, né? E você no ensino fundamental, no ensino médio, já tinha uma ideia de seguir para essa área? Como que surgiu isso para você? Foi cedo? Foi no 2º grau. Então, foi muito doido, porque eu tinha um amigo meu que fazia arquitetura, e aí eu comecei a perguntar, na verdade eu não sabia o que fazer, né? Assim, tava acho que no 2ª série do 2º grau, e aí eu tava com dúvida de que lugar seguir, assim. E aí eu começava a perguntar para alguns amigos que eram um pouco mais velhos o que tinha de matérias na universidade, porque tinha coisas que eu sabia que eu não queria. Tipo química, com todo respeito, né? Os professores que eu tive que foram ótimos, assim, não era uma área que eu conseguia. Biologia, eu não gostava muito, assim, não entendia muito, assim, tinha mais dificuldade. Português também, eu tinha um pouco mais de, né, assim, de receio. E eu gostava muito de arte, de matemática, de física, E aí, bom, o que é arquitetura, né? Assim, desenho, matemática, eu tive 8 disciplinas de cálculo na universidade. Eu era um pouco ruim? Era, mas eu gostava. Sim. Né? Eu, assim, nunca fui uma aluna top, inclusive pegava umas recuperação aí, mas eu sempre gostei muito dessa área. Então, desenho, matemática, física, e eu meio que fui indo por aí, assim, fui escolhendo por eliminação, sabe? E ele falou, não, o curso de arquitetura é isso, tem aí algumas outras, né, outras coisas, outras disciplinas, mas a base é isso, é desenho e tal. E eu falei, E aí eu na época não tinha Enem, então eu fiz o vestibular, e aí como eu sou de Chapecó, e os meus 2 irmãos, eles já tinham saído para estudar fora, né? Minha irmã foi estudar na Federal de Curitiba, meu irmão estudou na Estadual de Santa Catarina, e aí o meu pai é caminhoneiro, ficou eu e minha mãe. Então eu não queria também sair naquele momento, deixar minha mãe sozinha e tudo mais, né? E aí eu fiz essa opção também na verdade, também era muito difícil o deslocamento, né? De você sair da sua cidade e fazer um vestibular em outra cidade. Era um custo.
né? A gente não tinha muita grana. Então, assim, para ir, vamos supor, para Porto Alegre, fazer o vestibular, eu teria que pagar o deslocamento, pagar o vestibular, fazer a inscrição, ficar 3 dias lá, sei lá onde, porque eu não conhecia ninguém, né? Então, acabou que eu fiz esse vestibular ali na Universidade de Chapecó, que era uma universidade ainda uma universidade bem interessante, bem legal, assim, para a região, né? Ela é muito boa, assim, a minha formação, eu acredito que ela tenha sido muito boa ali nessa universidade. E aí, eu fiz o vestibular e passei. E aí eu entrei e fui fazer essa universidade aqui, né? E aí com bolsa, enfim, tinha as possibilidades, né? Começou a se ampliar, então ali foi o primeiro, segundo governo do Lula, então tiveram algumas bolsas que vieram, alguns programas que vieram, depois veio o FIES, a gente teve a possibilidade de financiar a parte da universidade, então aí eu consegui ficar ali até o final até 2009. Eu demorei um pouco mais, para me formar eu demorei 7 anos e meio ao invés de 5, que a formação era 5, mas muito por conta que eu fazia estágio. Então eu fazia estágio, primeiro eu trabalhava, depois eu fui para o estágio, e aí então assim, como a arquitetura era tarde e noite, eu conseguia meio que fazer o estágio às vezes de manhã e de tarde, em algumas tardes, e aí para outras tardes e noite. Então era meio que 3 turnos, assim. Mas foi muito bom, porque aí, por mais que foram 7 anos e meio, eu consegui, assim, amadurecer. Então a gente entra às vezes muito novinho, né? Eu sempre digo para os meus estudantes, vão fazer estágio. Vão fazer, mesmo que demore um ano a mais, eu sei que é ruim, eu sei que às vezes a gente precisa, inclusive, do dinheiro, né, em questão social mesmo. Pô, tu tá ali na universidade, às vezes, sendo bancado pelos pais, ou tendo que trabalhar, suar para poder, ganhando bolsa. Mas, assim, o estágio, ele abre muitas portas, muitas possibilidades. E pra gente se conhecer, até pra gente falar, poxa, não é isso que eu quero. Ou é isso que eu quero, então eu acho que é isso. A minha formação foram 7 anos e meio. Você sai dos estágios da graduação, já vai fazer especialização, mestrado, ou vai para o mercado de trabalho primeiro, na sequência? Então, como eu estava nesse escritório fazendo na parte de estágio, aí eu me formei, eu já fui contratada como arquiteta e urbanista. Então eu meio que continuei ali nesse 2009, então 2010, 2011. Foram 2 anos que eu ainda atuei como arquiteto e urbanista em área bem de urbanismo, assim, né? E aí, nesse meio tempo, surgiu a possibilidade de eu fazer uma pós-graduação lá no Chapecó mesmo, que era georreferenciamento de imóveis rurais. E aí, assim, era muito mais voltado para o pessoal da agronomia, mas tinha pessoal da geografia que fazia, e eu acho que, se eu não me engano, poucas pessoas da arquitetura, acho que eu era uma das únicas da arquitetura. Mas como eu gostava muito do geoprocessamento, eu já tinha trabalhado desde 2004 com isso, eu tinha feito um cursinho, eu queria entender um pouquinho mais. Então, grande parte da pós-graduação foi isso, foi assessoramento remoto, foi SIG, e eles acabavam tendo essas disciplinas específicas, e claro, tinha a questão de poder, porque teve uma lei do INCRA, né, que você tinha que fazer essa pós-graduação para poder fazer as medições. Então eu posso fazer as medições, mas obviamente que nunca trabalhei com isso, até porque aí também tem a questão da agrimensura, você tem que dominar os equipamentos de agrimensura, uma coisa que eu acabei não indo para essa topografia, né? Acabei não indo muito para essa área, mas foi muito útil nesse sentido, de eu entender um pouquinho mais a questão teórica, assim, de trabalhar com o geoprocessamento, né? E aí o geoprocessamento, que é a produção de mapas, basicamente, assim, simplificando, ele é muito útil dentro do urbanismo, né? Perfeito. Dentro da atuação do urbanista. Seja quando a gente vai fazer plano diretor, os levantamentos, então tudo acaba que vira mapa, vira esses dados aí para a gente poder apresentar para a população, para a prefeitura e tudo mais, né? E a ideia do mestrado já veio na sequência ou você trabalhou ainda mais um período antes de seguir os estudos? Tá, aí eu fiz isso, foi os 2 anos da pós-graduação, eu meio que engatei uma coisa na outra. Eu terminei a graduação, aí eu entrei na pós-graduação, foram 2 anos na especialização, eu fiz 2 anos de especialização, e aí no final da especialização eu queria fazer o mestrado. E aí o meu chefe, né, ele era geógrafo, né, e ele tinha feito o mestrado, o doutorado dele na UFSC, no Cadastro Técnico Multifinalitário, que também tem tudo a ver com geoprocessamento, também tem tudo a ver assim, com planejamento urbano, com urbanismo e tal, né? E aí ele sempre falava, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Era muito legal, porque apesar de ele ser o meu colega, meu chefe, né? Assim, eu trabalhava no escritório com ele, imagina, eu trabalhava com ele desde 2006,
Então, eu já fazia aí, né, 6 anos que eu trabalhava com ele. Mesmo assim, ele sempre... Como ele também era professor numa universidade lá de Chapecó, ele sempre me incentivou a continuar estudando, assim, sabe? E aí, eu tinha que ir para Florianópolis, né? E aí, eu fiz... Na época, a gente fazia, né, fazia inscrição por e-mail. E como o cadastro técnico multifinalitário era da engenharia civil, não era na arquitetura... tinha muita bolsa, foi uma época com muita bolsa. Então, eles já faziam eu não tinha como abandonar o trabalho e ir para Florianópolis. Eu não teria quem fosse, né, pagar para mim morar lá sem bolsa. Só que naquela época era muito legal porque quando você fazia inscrição, já vinha se tinha ganhado bolsa ou não. Depois você podia até concorrer a outras possibilidades de bolsa. Mas como a engenharia civil tinha bastante bolsa, eles acabavam que... E muita gente que faz na engenharia civil também já trabalha. Sim. E aí também abre mão da bolsa. Então eu me lembro que era assim, 20 inscritos e 17 bolsas, era muita coisa. E aí eu já vim aprovada com a possibilidade, com a bolsa. E aí então eu consegui, me mudei para Florianópolis e aí eu fui fazer então esse mestrado lá na UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, né? Você continua no mesmo tema ou muda o tema no mestrado? Eu continuo na mesma área. Mesma área. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de debater sobre espaço público. Sempre gostei. E é um dos gargalos do planejamento urbano, quando a gente fala de cidades, né? As áreas verdes, as praças, os parques, a rua, o uso das pessoas nos espaços públicos. E aí, quando eu fui para o cadastro técnico multifinalitário, eu falei, poxa, eu sou uma arquiteta na engenharia civil, eu preciso puxar alguma coisinha aqui para minha área. E aí, assim, a galera lá era bem... como é que eu posso dizer? Mais exatas, assim. Com mais pragmático, assim. Isso. E eu falei, nossa, eu preciso aproveitar isso, né? E aí eu me lembro que eu peguei uma professora muito legal, assim, e aí eu trabalhei com praças. Então eu trouxe o debate sobre o espaço público, consegui fazer um debate bem legal, assim, do que é espaço público, do que são as praças, a importância das praças, que era uma coisa que eu gostava muito de falar. E aí eu criei um indicador de manutenção para as praças. Eu fiz o campo em Chapecó. Então eu peguei aí um índice matemático, eu peguei uma fórmula, uma teoria lá da matemática, eu consegui aplicar e aí ficou vários mapas. Aí trabalhei com mapeamento, trabalhei com geoprocessamento, que eu gostava, trabalhei com espaço público e fiz na engenharia civil. Então foi muito legal nesse sentido, eu consegui aí fazer esse equilíbrio. E foi muito legal porque eu acho interessante a gente mudar um pouco da nossa área de formação, sabe? Porque às vezes quando a gente fica muito na graduação, arquitetura, mestrado, arquitetura, doutorado, arquitetura, a gente acaba que muitas vezes não vê outras possibilidades. Quando eu fui para engenharia civil, eu falei, olha, que interessante, tem coisas aqui que a gente acaba não trabalhando lá ou não vendo lá. E aí o doutorado eu voltei para arquitetura depois, né? Porque, enfim, eu acho que também é legal, às vezes a gente... Você já tinha ideia de dar aula nesse meio tempo? Você foi para o mestrado já pensando nisso? Já era seu objetivo? Já foi, porque assim, na minha graduação eu tive uma professora, Camila Fujita, e ela era ótima. E aí eu falei, gente do céu, eu quero... E ela era uma professora de urbanismo. E aí eu falava, gente, que legal que é trabalhar com docência, assim, acho que eu quero trabalhar com docência. Eu sou de uma família também de professoras. Né? Minha mãe é professora, minha irmã é professora. Então, assim, também sempre tive muito próxima desse debate sobre educação, ensino, né? E aí eu falei, não, eu quero trabalhar com docência, com certeza eu quero trabalhar com docência. Falo para um caramba também, né? E aí eu falei, não, é isso. E aí quando eu fui para o mestrado eu já tinha essa perspectiva de dar aula, assim, até quando eu estava lá no mestrado eu já ficava mandando meus currículos, assim, para algumas particulares lá da... Porque como eu já tinha especialização, em geral eles... Pelo menos a especialização, né, para dar aula em particular, assim, eles pedem, né, não só a graduação. Sim. Então, como eu já tinha uma especialização, eu já ficava mandando alguns currículos. E aí, quando eu estava em um ano do mestrado, na UNO Chapecó, uma professora de urbanismo, que eu não tive aula com ela entrou depois que eu me formei, ela foi para Blumenau, né, ela foi trabalhar numa universidade em Blumenau. E aí abriu essa vaga para trabalhar com urbanismo, com desenho urbano e tal, né? Era bem da área de desenho urbano, que é uma das escalas, assim, que a gente trabalha. E é a que eu mais gosto, inclusive. E aí eu falei, e lá, como ela é uma universidade comunitária, eles fazem como um processo seletivo muito parecido com o que a gente tem na Federal.
um pouco menos complexo, mas é isso, é prova escrita, é prova prática, você tem que dar uma aula, né, didática, e aí tem entrevista. Então eu fiz esse processo seletivo lá, e aí acabei passando ainda no mestrado, eu não tinha terminado o mestrado. Eu tinha feito 1 ano, eu tinha feito as disciplinas. Sim. O que foi bom, porque você tem que, né, tem que estar na cidade, não tem como ficar... Até tem, mas é bem cansativo, né? E aí eu passei, e aí voltei para Chapecó. Então, assim, eu não tinha essa expectativa no momento, mas eu achei muito bom. E aí eu fui trabalhar na universidade que eu me formei. Então, é bacana exercer a profissão também, já de professora, já, né? Exato, não, eu estava muito feliz, assim, eu fiquei muito feliz. E foram anos muito bons, assim, que me deram uma bagagem muito grande. E essa professora, inclusive, que foi embora, eu me lembro que na época ela me deixou um CD. Olha só, né, na época do CD. Hoje em dia a gente sabe trabalhar tudo com nuvem, né, tipo, meu Deus. E ela me deixou um CD muito... Na verdade, ela me enviou pelo correio um CD. Olha, parece tanto tempo, foi em 2013. 13, tava... 10 anos, né? 10 anos. Ela me enviou um CD pelo correio, com muito carinhosa, assim. E ela me deixou as disciplinas que ela tinha preparado. Plano de ensino, os exercícios, para eu, pelo menos, ter uma base e ir modificando à medida que eu fosse preparando as aulas. Mas eu não cheguei, assim, com nada, sabe? Ela foi muito legal nesse sentido. E aí eu até perguntei para ela, tá, o que eu posso fazer para retribuir, né? E ela falou, faz isso pelos outros. Quando tiver um professor que você possa ajudar, que está iniciando, né, passa o seu material, explica, né, sei lá, dá algum suporte, assim. E isso eu achei muito massa, porque realmente quando a gente está começando, a gente fala, meu Deus, parece tudo muito complexo. Hoje em dia a gente já consegue, né? Sim. Planeja melhor, né? Planeja melhor, já começa a mudar, isso aqui não deu certo, e já modifica, assim. Mas no começo foi muito bom isso, assim. Aí você se prepara aí já para o doutorado, trabalha mais um tempo, como vai ser a estratégia desse momento que você já tem uma certa experiência em sala de aula? Então, aí eu trabalhei lá 2013 e 2014. No final de 2014 abre o concurso aqui da Unila. Tinha aberto até uns antes, mas acabava que era para outras áreas que eu não tinha muita afinidade. E aí abriu esse, né, nessa área específica, que era meios de expressão. E aí eu vim fazer o concurso aqui no final de 2014. Então eu não tinha perspectiva de fazer o doutorado trabalhando nessa universidade particular. Uma porque eu trabalhava 40 horas e nas particulares a gente fica muito tempo em sala de aula. Verdade. A gente faz pouca pesquisa e pouca extensão, né? O que é o grande ganho que a gente tem trabalhando em universidade pública, né? Então eu trabalhava, sei lá, 32 horas em sala de aula, 30 horas em sala de aula, eu tinha mais uns 8 anos de TCC, né? Eu não sei como é que eu dava conta, assim, eu era, né, fazia um monte de coisa, mais nova, inclusive. Todos nós sabemos, né? E aí, eu não tinha essa perspectiva. Uma porque o doutorado na UFSC, ele é na arquitetura, não era no urbanismo. O programa de urbanismo que a UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, né, que é mais perto de Chapecó, tem ainda, era só mestrado. E o mestrado eu já tinha feito. Então não adiantaria. Eu não queria fazer o doutorado na área de arquitetura, que é a área mais voltada para construção, conforto, né, tecnologias. Eu não queria naquele momento. A outra universidade que tinha doutorado, Porto Alegre, 1.000 quilômetros. Ônibus, né? Aí, inviável naquele momento. E aí, a primeira mais próxima, São Paulo, ou Campinas, que também 1.000 quilômetros. Então, acabou que não era muito... de Chapecó, acho que Porto Alegre é um pouco mais perto, mas enfim, era isso, 800 quilômetros, né? Acaba que é meio inviável, ficava inviável naquele momento fazer. Então, eu meio que descartei. E aí, a Unila, no início da Unila... no início do curso, o curso tinha poucos professores, aí começou a abrir concurso. Como a universidade era uma universidade nova e no interior do Brasil, né, não tinham muitos doutores que vinham fazer naquele momento. Então abria os concursos, não tinha nenhum inscrito para doutor, e aí fechava e reabria para mestre. Então a gente tem uma normativa que fala que se você abrir e não tiver doutor inscrito, você pode reabrir para mestre. E aí foi nessa que abriu, não teve nenhum inscrito ou nenhum passou, alguma coisa assim. Acho que até tinha aberto 2 vezes e aí reabriu. E aí eu falei, não, então agora, né, eu já tinha um mestrado, eu falei, vou tentar, né. E aí eu consegui entrar na Unila em 2015, eu fui convocada em 2015 como mestre.
E aí eu falei, bom, agora é a hora de começar a pensar em fazer o doutorado, né? Então, como a gente tem menos horas em sala de aula, a gente trabalha com pesquisa, trabalha com extensão, aí eu consegui começar a refletir sobre a possibilidade de fazer o doutorado. E como é que foi sua inserção aqui na UNILA, a chegada? A universidade também, talvez, acho que ninguém teve experiência antes, né? Mesmo tendo estudado em outras, as características da UNILA são únicas. Como é que foi sua chegada aqui? Eu cheguei muito empolgada, né? Uma porque, assim, relativamente nova, né? Assim, para a nossa carreira docente, eu acho que eu tinha 31 anos, então eu passei no concurso relativamente nova, que eu tinha, como assim, eu já tinha muito claro na minha cabeça. Eu queria ser professora de universidade federal, mas assim, nossa, sei lá quando, num universo muito distante, talvez eu precisasse, sei lá, com 40, 50 anos eu entre na universidade, né? Vou trabalhar para isso. E aí, com 31 anos, eu me vi nessa possibilidade de estar trabalhando numa universidade federal. Eu fiquei muito feliz, então assim, eu já cheguei muito empolgada. Quando eu chego aqui e tem... primeiro que, assim, como eu morava em Chapecó, algumas pessoas conheciam o FAS e falavam, cuidado, fronteira. Fronteira é meio, né? E eu já cheguei aqui meio assim, gente, vou morar né, pra onde eu tô indo. E aí, quando eu cheguei aqui, nada a ver, assim, né? A cidade muito interessante, assim, as possibilidades aqui muito legais, população aqui muito acolhedora. E a universidade nova, então assim, muita coisa a gente não tinha ainda, tipo esses regimentos que a gente já tem hoje, a gente foi construindo ao longo do tempo. Mas quando eu chego numa sala de aula, que metade é brasileiro, metade é estrangeiro, nossa, eu me lembro que eu falava pra todo mundo, cara, é muito massa, porque você falava um exemplo, e a gente se vê, às vezes, até encurralado no sentido positivo, tipo, sim. Eu só tinha minha formação no Brasil, então praças, eu estudava as praças brasileiras, os parques brasileiros, os autores, grande parte autores brasileiros, e aí eu falei, gente, eu preciso correr atrás disso. Estudar de novo. Né? Porque aí, pô, tinha um aluno lá de Bogotá, entendeu? Que já estava, outro exemplo, né? A cidade já estava implantando aí o sistema de ciclovias, e eu ficava tipo, meu Deus, eu preciso conhecer mais esse território, assim. Então, é muito legal, muito empolgante, muito instigador a gente ter essa possibilidade de debate dentro da sala de aula. Agora, quando eu voltei do doutorado, eu fiz um exercício com eles que eu pego fragmentos, analisar fragmentos da cidade, assim, alguma parcela de quadros. Eu falo, peguem das cidades de vocês, né, pra gente debater. E a gente percebeu que a gente tinha 8 nacionalidades dentro de uma sala de aula com, sei lá, 20 e poucos estudantes. Né? E aí eu, de novo, eu volto, desde a mesma sensação que eu tive quando eu cheguei aqui em 2015, eu ainda tenho. Né? E eu falo pra eles, assim, gente, a gente tá num lugar muito único. Ontem, na mesma mesa, primeira turma, você é de onde? Seu nome é de onde? Na mesma mesa tinha 5 países. 5, assim, eu falei, gente, vocês têm noção disso? Eu sempre falo isso pra vocês têm noção disso? Então, essa possibilidade de trabalhar, de olhar para a perspectiva latino-americana, isso para mim é fantástico, assim. Para mim, a UNILA, ela tem um potencial muito grande, a gente tem possibilidades de trabalho, de pesquisa, de acesso, inclusive por conta dos estudantes, assim, muito legal, assim, muito bom. E aí eu gosto muito disso, eu gosto muito da UNILA, assim, gosto muito de Foz do Iguaçu, eu gosto muito da UNILA. Você falou que o seu doutorado você já começa como professor aqui, né? Aí você opta para ir estudar aonde? Campinas. Campinas. Na verdade é isso, eu pensei Porto Alegre ou São Paulo. Curitiba também não tem doutorado ainda na área de arquitetura. E aí eu queria voltar para a área. Apesar de depois que você entrou, que você mudou a cabeça. Porque eu pensei, já fiz na engenharia civil. Então eu queria, porque assim, eu queria discutir espaço público, eu queria voltar para essa coisa do... E assim, por mais que você pode fazer isso em outras áreas, quem faz isso com muita propriedade é a arquitetura e urbanismo, né? É essa área. Pelo menos nessa perspectiva do desenho da cidade, né? Não que outras áreas não, também como a geografia, né? Inclusive um dos teóricos que eu uso no doutorado é geógrafo, né? Só que aí a gente tem a possibilidade da aplicação do desenho, então eu gostaria muito de trazer isso para a área da arquitetura de novo. E aí eu fui fazer o processo seletivo lá em Campinas, mas aí eu estava trabalhando, fazendo extensão e na vice-coordenação, assim, porque também é isso, né? A gente chega, dá um tempinho, já tem que, assim, meio que, né? Não tem muito para onde fugir. E eu estava na vice-coordenação do curso e aí eu passei no doutorado lá em Campinas, que é arquitetura, tecnologia e cidade.
Então também é um doutorado mais guarda-chuva, digamos assim, um programa de pós-graduação mais guarda-chuva, porque ele tem arquitetura e fala de tecnologia, e tem uma área de conforto e de patrimônio, que é muito interessante, mas também tem a possibilidade de trabalhar com essa questão mais urbanística, né? Desenho urbano, planejamento urbano e tal. E aí os professores meio que se dividem nessas orientações, então tu tem um pouco, você pode escolher algumas disciplinas, né? Você tem algumas disciplinas obrigatórias, mas as outras você pode ir aí dentro, então é legal nesse sentido, assim. E pô, Unicamp, assim, aí foi outro, é muito doido, porque às vezes a gente não se dá conta, assim, né, das diferenças, né? E como enriquece a gente, isso, né? Isso, exato. Capaz, imaginar que eu vou passar na Unicamp? A gente vai fazendo por cara de pau mesmo, né? Assim, vou fazer na USP, vou fazer, né? E aí eu passei, né, com a professora Silvia Mikami, como orientadora, e aí, bom, não estava afastada, não tinha possibilidade de afastamento naquele momento para fazer doutorado, não tinha os editais que a Unila tem hoje, né? Então por isso que a Unila nesses 10 anos ela cresceu muito em termos de institucionalização mesmo, assim, né? A gente não tinha regimento de curso, a gente não tinha nada, a gente foi construindo isso nesses últimos anos, né? Nesses quase 10 anos. E aí, naquele momento, eu falei, o que eu vou fazer? Eu negociei um pouco ali com a coordenação, falei, coloca minhas aulas no começo da semana ou no final da semana, para eu poder fazer algumas disciplinas lá toda semana. E aí eu pedi a licença, aquelas licenças de curta duração, né, para ir e voltar. E aí foi um ano muito louco, porque aí eu ia depende, porque o preço da passagem de avião ainda estava muito acessível. Era tipo, eu conseguia passagens por R$200 para ir para Campinas, assim, né, que é 1.000 quilômetros daqui. E o ônibus também era bem mais acessível, que hoje em dia é muito mais caro, né. Hoje em dia acho que estaria inviável, assim, mas na época era acessível. Aí eu ia ou de ônibus voltava de avião, ou ia de avião voltava de ônibus. Quando eu consegui uma promoção, muito raramente eu ia de avião voltava de avião, mas assim, foi pouquíssimas vezes. E são 18 horas até lá, né? Bastante tempo. Então eu embarcava aqui no domingo de meio-dia, chegava lá na segunda de manhã, tinha disciplina na segunda, fazia disciplina na terça, e às vezes 7 horas da noite embarcava lá na terça, chegava aqui quarta de meio-dia, eu tinha aula quarta de tarde, tinha aula na quinta, tinha extensão no sábado, e domingo eu ia de novo. Então assim, foi meio que, eu não sei, sabe que aquele ano que você vai, você nem... Vai no automático, né? Meio no automático, assim. E aí eu fiz esse primeiro ano de disciplinas lá, e aí depois eu peguei o máximo de disciplinas que podia, porque o mestrado e o doutorado aí você tem que fazer disciplinas, e depois fazer a sua pesquisa, Sim. né? Então eu tentei fazer o máximo de disciplinas lá. E aí, em metade de 2017, abriu aí um edital dentro do instituto que eu tô, né? Que é o Ilatite, abriu um edital para vaga de substituto. Ai, eu falei, meu Deus do céu, vou tentar, afastamento. Vou tentar. Aí eu solicitei afastamento. Naquele momento tinha só eu e o professor Egon, da arquitetura, que também é outro maluco, que eu digo que a gente é muito maluco, assim, porque ele fazia em Porto Alegre. E ele também fazia a mesma coisa, eu ia de ônibus e voltava de... Ainda que os ônibus para São Paulo são mais confortáveis, ele pegava uma linha ali do Rio Grande do Sul que é difícil. Eu sei que é a mesma que eu vou lá para minha mãe, assim, é judiado. E ele também fazia a mesma coisa e ia voltando. Então, tinham poucas pessoas que naquele momento faziam doutorado fora, porque era maluquice mesmo, assim. Tinha nós e mais um professor. E aí a gente passou no edital e conseguiu substituir aí. Professora, vou aproveitar o gancho que você comentou sobre as pesquisas. Quais são as pesquisas que a professora tem trabalhado agora ou imaginem a trabalhar no futuro, aqui na Unila? Então, quando eu retornei do doutorado, meu doutorado eu fiz sobre as vilas de Itaipu, mas muito sobre a questão da urbanidade e de avaliar as atividades cotidianas da população na cidade e onde elas estão, e como elas estão acontecendo e por que elas acontecem de determinadas formas, né? Então isso sempre me chamou muita atenção. E aí quando eu fui fazer o doutorado, até quando eu voltei, eu dou disciplinas de projeto de praça e de projeto de parque. E aí eu fui na prefeitura buscar essas informações, tipo, onde é que estão? Eu preciso, cada semestre, selecionar uma praça para os estudantes fazer um projeto de requalificação, de melhoria, ou saber onde estão os terrenos públicos para eles implantar a partir, né, da necessidade de determinada comunidade, são projetos hipotéticos, né? Fui na prefeitura, não, a gente não tem esse mapeamento. Ou está desatualizado, a gente até tem umas que não reflete a realidade.
a gente não sabe direito onde estão as nossas áreas verdes, ou se tem, quais são de fato áreas de preservação permanente, quais são reflorestamento, quais são que está em borda de rio, quais são unidades de conservação ou potencial de unidades de conservação. Eu falei, ixi, então a gente está com um déficit no levantamento, né, no cadastro dessas áreas. Eu falei, é isso que eu quero trabalhar. E aí esse ano agora, faz pouco tempo, eu cadastrei uma pesquisa para levantamento desses espaços livres, a gente caracteriza isso dentro da arquitetura como espaços livres de edificação, que são todos os espaços onde não está edificado, mas sobretudo os espaços públicos, então que é fora do lote, né? Existem esses espaços livres dentro dos lotes, mas os espaços públicos que muito me interessa, né? No sentido da pesquisa, de entender a cidade por essa perspectiva. Então eu cadastrei essa pesquisa para levantamento, para mapeamento e caracterização. Então não é só um mapeamento físico, é fazer um levantamento de onde está, qual é a população do entorno, que zoneamento tem. Então entender algumas outras características que influenciam nessas áreas, né? A gente tem um rio, tem uma área de preservação permanente ali no entorno desse rio. Isso é compor o plano diretor, né? No final das contas. Isso pode subsidiar decisões do município, pode subsidiar processos de implantação de praças, pode subsidiar, a gente vai fazer um parque. Aonde? Qual que daqui a pouco seria a área mais interessante nesse momento? A gente só tem a possibilidade de criar um parque, a gente tem 5 áreas. Qual que é a mais acessível, ou a que tem mais subsídios para a gente criar um parque, ou que seja vai ser mais interessante para a população? Então, a ideia é criar nesse primeiro momento, esse mapeamento, para depois a gente começar a pensar em requalificar essas áreas, ou pressionar o poder público, falar, olha, tem bairro que não tem área verde, tem bairro que não tem área pública, que não tem um lugar de lazer. E aí, assim, o que eu friso muito é que a gente tá numa sociedade muito voltada para o consumo, muito voltada para um ser humano padrão que vai consumir não só roupas que a gente acaba consumindo, a gente está dentro, a gente não foge não está no mundo paralelo, né? A gente está aí dentro desse processo de consumo, mas existe um consumo da cidade. Então, assim, quando a gente padroniza algumas coisas como espaços de lazer, shopping center é um espaço de lazer, e ele é padrão em todas as cidades. Né? A gente acaba, ou sei lá, espaços muito específicos, né, que vão se replicar em outros lugares, a gente acaba tirando a possibilidade de entender a cultura local, ou das manifestações sociais locais, né? De que população é aquela. Aqui em Foz do Iguaçu a gente tem uma característica muito interessante, que a gente vê muito em cidades do interior, que é as pessoas sentarem na calçada para tomar tererê, né, para conversar. Às vezes até tem um pátio dentro, mas as pessoas estão sentadas na calçada, né, com as crianças brincando por ali, assim. Isso é uma influência do Paraguai. Se você for para as cidades aqui do Paraguai, as pessoas fazem muito isso. Né? Então, assim, em Foz do Iguaçu, pelo menos nas periferias, a gente vê muito. Se você andar pelas periferias, é isso, né? Pelos bairros mais periféricos. Então, assim, a gente entender como que a gente usa a cidade, qual é o nosso lazer. E não um lazer carimbado, não uma praça carimbada, não um projeto de praça que vai ter isso, porque toda praça tem, ou porque as praças de São Paulo têm, ou porque as praças de Bogotá têm. Mas assim, quem é a nossa população? E o que a gente demanda de espaço público? A gente vê muito carimbo, né? Aqueles mobiliários de lazer ou de ginástica, bom, aqui, não é praça, assim. Pô, que bom que tem, assim, já melhorou muito do que era antes, que não tinha nada. E as pessoas usam, você vai nesses lugares, as pessoas estão usando, as crianças estão usando, né? Mas assim, qual que é a qualidade desse espaço? Porque a gente tem uma população muito grande nas cidades que não tem acesso a um lazer pago, que não tem acesso a um clube de piscina no final de semana, que não tem acesso a uma chácara para ir no final de semana, ou entrar no shopping center para gastar, porque... A gente vê a tecnologia avançando em todas as áreas, né? De uma maneira muito rápida atualmente. Como que você vê o futuro do curso de arquitetura e urbanismo aqui na Unila e de maneira geral? Perfeito. Eu acho que esse debate está na ordem do dia, assim, sabe? A gente tem muitas possibilidades de trabalhar com tecnologia, mas elas precisam dar respostas, né? Elas precisam ter um objetivo de por que a gente está trabalhando com elas. Então, dentro da arquitetura, pelo menos dentro ali do mais... divulgado, digamos assim, né? São duas frentes, assim, dentro do planejamento urbano, dentro do urbanismo, a gente tem as possibilidades das geotecnologias,
né, que a gente consegue realizar mapeamentos para subsidiar tomadas de decisão do poder público ou, enfim, de determinados órgãos, até, né, de iniciativas privadas. E dentro da arquitetura, a gente tem a possibilidade de trabalhar com programas BIM, por exemplo, né, que são programas de compatibilização de projeto, que na verdade eles geram um produto 3D, digamos assim, mas ele está trazendo outras perspectivas. Então a gente está trabalhando com construção, mas eu já posso pensar na questão hidráulica junto, na questão da instalação elétrica junto. Então você vai construindo ali a edificação em perspectiva 3D, mas na verdade você está compatibilizando os projetos, porque a partir disso, inclusive, né, você já consegue colocar, você vai erguer uma parede, você já vai dizer, essa parede é de tijolo, ela tem tanto de concreto, ela tem tanto de altura, ela tem tanto de espessura. Quando eu finalizo o desenho, eu já tenho até o orçamento. Bacana. Se eu colocar dentro do programa, eu consigo falar, olha, cada metro quadrado dessa parede vai custar tanto, né? Então eu configuro lá e quando eu tenho edificação eu consigo ter o orçamento pronto. Então tem coisas que estão muito avançadas. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não fique só na questão visual, estética, da gente avançar em algumas tecnologias para produzir um material sem crítica, sem entender de onde está vindo esse material, né? Como que a questão da sustentabilidade, a questão do que está acontecendo com o planeta. Né, assim, eu nem sei se sustentabilidade ainda é a palavra correta. Eu sempre digo para os meus alunos assim, vocês relevem algumas coisas que eu falo porque eu sou meio pessimista em alguns momentos. Eu não acho que a gente consiga mais trabalhar com preservação. Acho que preservar o que está, a gente já está ruim. Uhum. A gente precisa mitigar. A gente precisa assim, a gente precisa ter, me fugiu a palavra, mas recuperar, entendeu? Não adianta a gente preservar se a gente não recuperar. Então, assim, o rio, se eu preservar ele hoje, ele está poluído. Sim. Eu posso preservar ele poluído. Mas eu preciso recuperar ele, eu preciso recuperar a nascente dele, eu preciso recuperar para voltar à vida. Então tem coisas que a gente precisa se questionar dentro da arquitetura e do urbanismo, inclusive dentro, que possibilidades eu tenho com essas tecnologias para me ajudar nesse debate. Porque eu continuar construindo casa do jeito que a gente está construindo, continuar planejando as cidades do jeito que a gente está planejando, sem esse olhar para o que está acontecendo do aquecimento global, dessas várias coisas que estão acontecendo com o planeta, né, dessas catástrofes que estão acontecendo nas cidades. A gente tem subsídio para isso. Temos. Com um clique, o professor Diego sabe, ele trabalha com isso, assim, com um clique a gente define uma área de declividade de uma cidade. E a gente fala que pode ser que tenha uma possibilidade de, né, se cruzar lá com um dado de drenagem, com um dado de alagamento, aqui pode ter um deslizamento de terra. A gente tem essas possibilidades, mas se a gente não usar essas tecnologias para pensar em melhorar as cidades, eu meio que fazer o mais do mesmo, assim. Então eu acho que não, né? Acho que a gente precisa ter esse olhar. Professora, para quem está interessado, né, o jovem está interessado na carreira de arquitetura, que sugestões que você deixa, quais são os conselhos, o que você recomenda, né, para eles que estão interessados, gostaram agora da sua fala, gostei de arquitetura? Faça. Militante da arquitetura, faça arquitetura. Não, brincadeira, assim, mas é isso, assim, a arquitetura ela tem muitas possibilidades de atuação, muitas. A gente até tem uma crise dentro da profissão que é tipo, ela é tão ampla que às vezes a gente, a gente está aí aprendendo muita coisa e vendo muita coisa, né? Já teve até um debate de separar a arquitetura do urbanismo, mas falando, não tem como separar a arquitetura do urbanismo, né? Mas existem muitas possibilidades de atuação, né? Desde gestão, desde a área da arquitetura, do conforto, do patrimônio, da paisagem, do planejamento, enfim, tem muitas possibilidades de você trabalhar com a arquitetura. É um curso denso, é um curso com uma carga horária grande, não só aqui na Unila, como em vários outros lugares, por conta dos conteúdos que a gente tem dentro do curso. Mas não é um curso difícil, é um curso trabalhoso. Eu sempre falo, não é difícil você fazer arquitetura, mas é trabalhoso. Você vai gastar um tempo da sua vida estudando, e os nossos estudantes estão aí para comprovar, os amigos dos nossos estudantes, né, estão aí para comprovar, poxa, o cara não vai aí no compromisso que a gente marcou. Mas assim, eu acho que é um curso
eu sou muito apaixonada. Assim, desde que eu entrei na arquitetura, é uma coisa que eu falo, poxa, eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas quando eu fui para a docência, que meio que uniu as duas coisas que eu gostaria de fazer. Então, assim, existe muita possibilidade da gente poder atuar. Eu vou dar um exemplo, assim, durante muito tempo, a gente falou que a arquitetura era destinada para uma população que tinha condições de pagar. E até quando eu fui fazer arquitetura, eu falei, gente, eu vou trabalhar para quem? Eu vou precisar fazer concurso, então isso também já estava na minha cabeça, porque às vezes, pô, é uma coisa que eu gostaria de fazer, de dar aula, mas também existe aí uma questão social por trás de, eu não tenho grana para montar escritório. Como é que eu vou trabalhar para quem? Eu nem conheço ninguém que vai pagar o trabalho, entendeu? Porque no imaginário era muito destinado para essa população que tem dinheiro. Quando eu venho para a UNILA, inclusive, esse debate, ele está muito na ordem do dia aqui na UNILA, da gente pensar em como que a atuação da profissão pode servir para a gente melhorar as cidades e ver outras possibilidades. Tem um exemplo de um escritório no Rio de Janeiro que eles fizeram uma cooperativa lá de formados, recém-formados em arquitetura, para trabalhar numa comunidade. E eles fazem pequenos projetos num preço muito acessível. Então, a gente vai fazer uma reforma na sua cozinha. E aí vai melhorar muito sua vida, porque a gente vai entender ali a questão hidráulica, de como que a cozinha se organiza, vai melhorar muito a vida daqui. E ele vai pagar um preço muito acessível. Mas esse escritório vai fazer muitos projetos. A população começa a entender que, poxa, eu paguei 100, 200 reais ali para fazer o negócio, mas eu vou ter uma economia muito grande no que eu estou gastando de água, ou no que eu estou... Vai melhorar muito a minha vida em questão de insolação e tudo. Então, assim, a gente tem possibilidades de trabalhar, de ganhar dinheiro, porque a gente... Você paga as contas, né? A gente tem que pagar conta, entendeu? Assim, é muito legal essa questão do debate social, mas a gente também vem de uma realidade que a gente precisa, né, se manter. Então, existem outras possibilidades de atuação dentro da arquitetura que não é só para uma arquitetura de elite. E o curso da UNILA em específico, ele critica um pouco essa atuação, um pouco não, critica muito nesse sentido de, pô, não é isso. Quanto por cento da cidade é formado por pessoas com dinheiro, né? Muito pouco. A gente tem uma cidade gigante que está sendo autoconstruída, que está sendo pensada de outras formas, onde o arquiteto urbanista não está. E por que não está? E assim, o nosso desafio é como chegar lá. E aí é isso, a gente precisa entender isso para conseguir, seja em órgãos públicos, seja em cooperativa, seja em atuação, não sei, a gente precisa chegar nessa população para conseguir trabalhar com eles, entender o conhecimento que tem da autoconstrução. Inclusive, quando eu estava chegando aqui no Ju, tem uma casa aqui, não sei se vocês viram. Sim, sempre ótimo. Que eu falei, olha, gente, semana passada, agora ela está ali, assim, toda o telhadinho, toda de quem é que construiu isso? Que técnicas essa pessoa utilizou? Escutar a população, não entender que a gente não é o Deus, a deusa que vai resolver os problemas de ninguém, assim, é muito participativo. Então, conhecimento popular em construção que está fora da academia. Exatamente. Onde as pessoas vão aprendendo, vão fazendo as construções delas dentro da perspectiva que elas têm, né? Exatamente. De mundo, né? E aí, assim, é unir. Não é chegar lá pro cara e falar, não é assim, tem que ser assado. É escutar o que ele está fazendo e falar, olha, então, a partir disso que você está fazendo, talvez a gente possa aí melhorar isso, ou a gente, às vezes é de lá que vem, assim, é a gente que melhora, não é a gente que, entendeu? Assim, eu acho que essa troca é muito legal, perfeito, muito importante e necessária, né? Professora Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui, foi muito proveitosa a fala, vai ser extremamente importante para o nosso público, né? Entender um pouquinho essa trajetória. Agradeço a sua participação. Quer deixar algum recado final? Não, eu agradeço. Fiquei muito feliz aqui de falar um pouquinho a gente não tem, né, muitas vezes o espaço, ou enfim, né, para falar sobre a nossa trajetória. Fiquei muito feliz de relembrar algumas coisas. Agradeço demais pela participação. Bacana. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Até mais.